Já pensou pagar uma mensalidade para ter direito a ir várias vezes ao cinema? Prime Pass, acesse o link aqui embaixo, o link tá nessa descrição e entenda como é que funciona esse serviço. Resident Evil 6, o capítulo final, mais uma vez dirigido por Paul W.S. Anderson e protagonizado por Mila Jovovich, a querida Joana Dark lá do Luc Besson, e aqui também a volta de Ali Leita e do Ian Glenn, né? Entre outras pessoas, tem a Ruby Rose, enfim, tem muita coisa aí acontecendo nesse filme. O filme, a franquia como um todo, ainda consegue ser uma das melhores coisas que existem de games no universo cinematográfico. Só que é muito pouco, né? É muito incipiente ainda. É um filme que se modernizou de uma maneira interessante. Vamos lá, a gente tá chegando no 6º filme. Não chegou aqui à toa, né? Mas só que não tem outra expressão ainda assim, por mais que tenha se modernizado, mudado algumas coisas, acertado aqui e ali, ainda é muito pouquinho. Aqui eles dizem que vai ser o capítulo final, o filme até leva esse nome, né? O capítulo final. No começo, lá no prólogo, ele relembra todos os filmes, e daí nós somos colocados em outro prólogo, são 2 mini prólogos, digamos assim, onde ela mesma fala, né? E esse é o fim da minha história, enfim, tudo mais. Não é spoiler porque tá no trailer também. Ele fica tentando todo o tempo vender essa nostalgia desde o início, uma nostalgia hora dos games e uma nostalgia hora do próprio cinema. Só que isso torna ele muito confuso, ele não sabe o que quer ser. Ele quer valorizar a história que ele fez durante os filmes, ou ele quer valorizar a história dos games. No primeiro ato, principalmente o começo do primeiro ato, me lembrou muito os games. Ela andando sozinha, ela catando coisas, né? Porque os recursos são baixos. Só que o roteiro é muito fraco, as viradas são muito fracas. Mesmo assim, a motivação que é dada no começo é uma motivação palpável se você tá pegando uma estrutura de games, né? De jogos, de jogo de videogame. Então é dada uma missão para ela, ela tem que ir lá para um ponto, sair do ponto A e chegar no ponto B. O problema são os meandros, né? É o que acontece nessa jornada. Os problemas criados são muito infantis, são muito confusos e jogam fora o que o filme estava tentando fazer, que é resgatar tudo que Resident Evil acertou, jogando fora um monte de coisa que errou e acaba se enrolando nos próprios pés, na própria cauda, e lá na frente, principalmente da metade do segundo ato pra frente, reencontra todos os erros que ele cometeu em praticamente todos os filmes. Vê-se uma vontade do diretor e de todos que estão envolvidos em tentar modernizar, sabe? Em tentar sair, em tentar avançar, e mais nos games, beber de fontes que deveriam beber, mas só que não conseguem. Voltam com soluções extremamente simples, nada criativas, e as cenas de ação são extremamente picotadas, como acontecem em vários outros filmes de ação, tornando então Resident Evil, assim como os outros filmes, extremamente genérico. A Mila, ela sabe viver a Alice como ninguém. Ela gosta da personagem, dá pra perceber isso. Um ou outro ator funciona no quesito ação, só que é tudo muito genérico, como eu tava falando, né? As cenas picotadas, que eu já expliquei lá no Triple X, se repetem bastante. E não é por falta de competência do Paul W.S. Anderson, que é o diretor, porque ele filma 2 cenas bem interessantes, com planos abertos, mostrando muito, assim, ou pelo menos algumas cenas dentro de sequências de ação. Tem uma que ela tá pendurada na corda, que quando a câmera afasta, lembrando um pouquinho até o livro de Eli, né, The Book of Eli, você consegue ver a ação. São poucos segundos, mas você consegue ver a ação. Então você acha, né, ele é capaz de fazer. Mais na frente tem a cena do corredor, que remete ao primeiro filme. Apesar de ser um corredor onde você poderia utilizar o recurso do picote, né, de sair dando racó em tudo, não, eles conseguem mostrar a cena direitinho e eu consigo entender tudo. Acaba funcionando de certa forma. Mas como eu tava falando, no terceiro ato ele aposta na nostalgia. E aí ele traz várias cenas que acontecem lá no primeiro filme. Eles passam em vários cantos que passaram. É como se o filme tivesse se despedindo, tivesse dando tchau, tivesse visitando os cantos da casa por onde morou tanto tempo. Só que isso tudo me parece muito desconexo com o roteiro. E a história que criaram para validar essa volta, essa nostalgia, revisitar frases antigas, locais antigos, embates antigos e tudo mais, é muito fraca. As motivações e as soluções, ou eu sou muito burro, ou realmente não faz sentido. É tanto que o final, o desfecho mesmo, me pareceu mais um filme, um novo filme do Austin Powers do que, de fato, um filme de ação, que deveria ser o Resident Evil, né? Que é um filme de adaptação de games. Games, poxa, que são extremamente importantes para a cultura pop, e vou dizer mais. Tenho memórias muito vivas dos primeiros jogos, né? Take This Key Card, que eu jogava, que eu via os filminhos, os filmes de Resident Evil lá no começo, fantásticos. Eu não sei como, mais
mais uma vez eles levam um game pro cinema e conseguem estragar. Ele tomou uma decisão boa, que pega várias coisas que não deram certo em Resident Evil durante toda a trama, e no primeiro, segundo e até o finalzinho do segundo ato, ele meio que ignora tudo isso e parece que ele não vai pisar nas mesmas terras que ele já pisou. Só que não, vai lá, teima e pisa novamente. É isso. Pro filme eu dou apenas 1,5 estrelas, vai, minha nota padrão para filmes de ação. Só por uma ou outra cena que se salva, um pouquinho de nostalgia que o filme consegue carregar e nada mais. Se modernizou enquanto técnica, mas não consegue se modernizar enquanto contar a história. Em uma época que filmes de heróis já provaram aí que conseguem ser extremamente pipocas e de certa forma inteligentes, como o Civil War ou como o Winter Soldier, né, o Capitão América Winter Soldier, esse parece estar bebendo de fontes antigas, por mais que tenha a sua cinematografia se modernizado. Mas é só isso mesmo, é muito pouco. Não merece nem gastar muita saliva aqui. É isso, comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião, me diz o que é que você achou. Se gostou, dá joinha do vídeo. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau.